Em 1997 foi lançado o filme MIB, Homens de Preto, que foi um verdadeiro sucesso de bilheteria e contava com a presença dos atores Will Smith e Tom Lee, que eram basicamente agentes muito secretos que são encarregados de cuidar de todos os encontros com alienígenas que acontecem no nosso planeta. Mas apesar de parecer uma coisa que só aconteceria no mundo da ficção científica, existem muitas evidências que apontam para que o filme tenha sido na verdade baseado em uma organização que existe na vida real, de forma secreta, mas existe. Seria o produto de um grande investimento e proteção intensa do governo para alguma coisa que tá acontecendo? Bom, mas antes de saber mais, já deixa aquele seu like, já não esquece também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia aqui para você se entreter e vem comigo, porque hoje nós vamos falar de uma descoberta para a qual o mundo não está preparado. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Que levante a primeira pedra quem nunca ficou vidrado na tela mostrando Will Smith e Tom Lee em seus ternos pretos luxuosos, enquanto rodavam por aí com uma grande missão de defender o planeta Terra de povos ameaçadores que vinham de outros lugares da galáxia, né? No filme, eles faziam parte de uma organização que era basicamente o maior segredo dos Estados Unidos. E por mais que pareça uma ideia mega original, existe uma galera por aí que defende com unhas e dentes que na verdade o argumento do filme foi baseado em uma história real, inspirando-se em relatos que correm por aí desde a década de 40, sobre, claro, agentes que sempre apareciam nos mais famosos casos de avistamento e geralmente ofereceram algum tipo de suborno, ou fazendo até ameaças para que a história não saísse dali. Segundo a teoria, esses caras seriam agentes secretos da organização ainda mais secreta que a CIA ou o FBI. Nem sei, mas é chique falar FBI, tá? Por exemplo, se assemelham aos personagens do filme não somente pelo trabalho que eles fazem, mas também pelo modo que se vestem, sempre de ternos pretos, luxuosos, carregados de mistério, né? A investigação acerca desses caras começou em 1953, quando Albert Bender descobriu que havia por trás de 3 discos voadores, mas foi impedido de colocar a boca no trombone por 3 homens vestidos de ternos, chapéus pretos também. Então Albert era super cético quanto a essas teorias da conspiração, mas acreditou profundamente que se tratavam de agentes do governo. Afinal, não parecia haver outra explicação. Não é que alguém dono de um mercado vai impedir que outra pessoa fale de alienígenas, não é? Mas Albert perdeu um pouco do seu ceticismo depois de entrar em contato com um caso que aconteceu alguns anos antes disso, o que resolveu publicar tempos depois e que provavelmente foi um dos casos de maior repercussão sobre esse assunto. Se tratava do incidente da ilha Maury, que ocorreu em 1947, quando um cara chamado Harold Dahl presenciou uma parada muito doida. Ele estava em um barco com mais 3 pessoas e também o seu cachorro no estado de Washington, quando avistou 6 objetos a uns 600 metros de distância, e do nada um deles começou a se aproximar muito, despejando uma espécie de alumínio derretido no mar e afetando parte do barco também, atingindo o braço do seu filho e também o seu cachorro, que infelizmente não resistiu e partiu dessa, né? A grande parada é que Harold conseguiu recolher uma amostra desse material que foi despejado e pôde ser divulgado para a imprensa, até mesmo para a ciência estudar, né? Porque apesar de ter levado o seu companheiro de 4 patas, poderia ser de grande utilidade para descobrir mais coisas sobre... Bom, é meio que a gente pensa nisso, né? Sei lá, se cai um meteorito em casa, eu não vou ficar assim, eu vou guardar e colocar num potinho de acrílico. Na verdade, acho que eu ligo pra alguém, estuda esse negócio aqui, o bagulho é no mínimo estranho. Bom, mas logo no dia seguinte, ele recebeu uma visita de um homem que dirigia um carro preto e chegou se vestindo do jeito que vocês já devem imaginar, é claro. Na hora, Harold não ficou muito surpreso, já que vendia madeiras em sua própria casa e estava super acostumado com pessoas batendo lá na porta pra comprar, né? Mas nesse caso, o homem não pediu madeira, mas na verdade disse que para o bem do homem e de toda a sua família, era melhor esquecer o que ocorreu e permanecer em silêncio sobre o assunto. Meus queridos, vem comigo. Alguém bate na sua casa sabendo que você encontrou alguma coisa muito doida, falando, pro seu bem, pro bem da sua família, é melhor você,
Você vai falar alguma coisa? Você não vai, eu não vou pelo menos. Bom, estamos aqui falando desses casos gringos, né? Mas não podemos nos esquecer de um dos maiores escândalos envolvendo o assunto no próprio Brasil. O famosíssimo caso do ET de Varginha. Ele ocorreu em janeiro de 1996, quando 3 irmãs moradoras do município de Varginha, em Minas Gerais, se depararam com uma criatura que parecia qualquer coisa, menos habitante da Terra, tá? Bom, bastou algumas horas pro caso repercutir mundialmente, trazendo até a NASA pra cá, a fim, claro, de investigar a situação, produzindo um baita alarde. Logo, não demorou muito pra acontecer o que aconteceu com todos os outros, né? Segundo Luísa Silva, que é a própria mãe das meninas que encontraram um suposto alien, apenas alguns meses depois, em abril, ela recebeu a visita de 4 homens, que segundo ela, eram estrangeiros, e ofereceram muita, mas muita grana caso ela topasse convencer as próprias filhas a mentirem sobre o que viram, dizendo pra mídia que tinham inventado a coisa toda, só que dessa vez ela não aceitou, e os homens foram embora dizendo que iam voltar depois. E claro, além desses casos maiores, ainda tem relatos bem menores de habitantes de várias cidades que veem caras misteriosos como esses logo após acontecer alguma coisa estranha, algo cair do céu, sabe, ou avistamento, você sabe como é, né? Mas o fato que intriga mesmo, família, é que no meio do orçamento anual do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, dentro de 600 bilhões de dólares, cerca de 22 milhões são gastos com um tal de Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, cujos gastos simplesmente não são discriminados nas planilhas e as pessoas ficam 100% sem saber o que rola. Tem o nomezinho lá, tem o título, mas não tem conteúdo, você tá entendendo, né? O que, claro, dá vazão para alimentar ainda mais as teorias das pessoas, já que estamos cansados de ver por aí situações acobertadas pelo governo americano, né? Como se já soubessem de coisas que, bom, a gente não poderia saber por algum motivo. Mas agora já sabe, né? Se por algum acaso tiver algum relato de OVNI perto de onde você mora e se deparar com algum cara de terno preto e chapéu, ou então só o terno mesmo, andando pela rua, talvez não seja um executivo qualquer, meus queridos, torça pra não ter aquelas maquininhas que faz um flash e a pessoa assim simplesmente esquece de tudo. Vai saber, eu já dei entrevista pra esses caras falando do que eu vi, que eu não sei o que eu vi porque eu esqueci o que eu vi, e eles me apagaram a memória, será que... Ai, meu Deus do céu! Mas então é isso, família, não esquece de deixar o seu like, não esquece que amanhã tem mais vídeo, mas calma, você pode continuar comigo ó, clicando em um dos vídeos que tá aparecendo na tela. Te vejo lá, hein? Lá. Um abraço, até a próxima. Valeu!